Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Como já está escrito, inclusive aqui, hoje eu vou falar sobre uma das habilidades que eu acho muito importante. Mesmo já tendo dito sobre o tripé da ciência de dados, que é a tecnologia, a parte de matemática e o conhecimento de negócio. Mas uma habilidade que eu considero muito importante, não só para a ciência de dados, mas para a vida, mas em si já entra aqui no curso, que é a parte da comunicação. E não só a comunicação gráfica, que é a comunicação através, como já diz o próprio nome, através de gráficos. Você pode usar aquela coisa nojenta que é o gráfico de pizza. Não use gráfico de pizza, principalmente se for um gráfico de pizza 3D, quem usa gráfico de pizza 3D são pessoas que a gente não pode confiar, né? E elas têm que estar para o lado de fora da Covid, né? Porque gráfico de pizza é feio. Não use gráfico de pizza, por favor. Existem vários tipos de outros gráficos. Existem outros gráficos, existe gráfico de barra empilhada, gráfico de linha, gráfico de barra normal, tá bom? Existem N gráficos. Não use gráfico de pizza, por favor, tá? Por tudo que você considere sagrado. Eu considero, pelo menos ao meu ver, se você já deu um Google procurando sobre ciência de dados, em uma das partes da grade curricular, seja de um curso online, seja de um curso presencial, um EAD, né? O EAD que eu digo, eu já estou falando de uma instituição formal, alguma faculdade ou alguma coisa do tipo, vai estar lá a parte de gráficos. Então, no curso da IBM que eu fiz, né, que eu estou terminando ainda, tem um curso que é só sobre gráfico. Só que assim, você se comunicar através de um gráfico, você tem todas as dificuldades, né? Questões de cor, questões de proporcionalidade, etc. e tal. Só que eu acho que a parte dos gráficos, né, ela já está um pouco batida. Batida no sentido que o que eu disser aqui vai ser redundante. Então eu vou entrar em outra comunicação, que é a comunicação falada e escrita. São essas duas aqui que eu quero entrar. Porque essas duas, principalmente, você consegue se arrumar, vamos dizer assim, a partir de agora. Você consegue se monitorar e você consegue se consertar a partir de agora. Você não precisa de um curso, né? A não ser que você tenha um problema de dicção muito grave, a não ser que você tenha algum problema muito grave, você necessite realmente de alguma ajuda profissional, de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, seja lá o que for, né? Se você tem um problema, realmente vai e se trate da forma possível e procurando um profissional habilitado e certo para aquilo que você está procurando, né? Mas caso você não tenha nenhum problema físico-cognitivo e seja simplesmente por uma questão de treino, então treine para você falar melhor e para você escrever melhor. Ah, mas é os meus jeitos de ficar falando. Porra, não. É o seguinte, existe a comunicação informal, então como que você se comunica com seus amigos, com suas amigas, com seus colegas, com a pessoa da rua, né, com o frentista, com o garçom, com, sei lá, com qualquer outra pessoa de um nível, vamos dizer assim, hierárquico igual. Outra coisa é quando você estiver falando em uma empresa. É lógico que existem empresas às quais a informalidade é o padrão. Existem outras que não. Dependendo de com quem você vai se comunicar, você falar de forma clara, você falar de forma correta é o certo. Não me venha com a ladainha que é meu jeito de falar. Se você fala errado, você fala errado. Ponto e acabou. Eu não estou falando para você falar da forma correta, como se fosse um imortal da Academia Brasileira de Letras. Não estou falando nada disso. Eu estou falando para você ser o mais claro e conciso possível. E isso vai te exigir o quê? Isso vai te exigir o jeito que você fala, a forma que você escreve, você entender um pouquinho sobre português ou não. E quando eu estou falando sobre forma falada e escrita, eu não estou simplesmente só falando sobre o jeito que você escreve, o jeito que você fala. Eu estou falando que vão existir situações às quais a sua fala e a sua escrita vão ter que ser diferentes.
uma situação, por exemplo, você falando com o seu superior ou sua superiora. Não vai ser o mesmo jeito que você vai se comunicar com, sei lá, com o seu irmão ou com o seu amigo. Não vai ser da mesma forma. Às vezes, por exemplo, você vai criar um determinado modelo e você sabe que esse modelo é melhor que o outro modelo ao qual a empresa ela já está utilizando. Como que você vai se defender para isso? Como que você vai defender essa tese? Você vai ter que usar uma forma de fala, você vai ter que usar um tipo de argumentação diferente da argumentação de quando, por exemplo, você tem que se defender de alguma acusação. Diferente, por exemplo, de quando você vai ter que convencer uma outra pessoa para realizar alguma outra coisa. É diferente de você convencer alguém, por exemplo, da pessoa mudar uma determinada atitude. É diferente de quando você está mediando uma conversa entre 2 ou 3 pessoas. E várias outras formas de comunicação e todas as ramificações aos quais elas se englobam. Por quê? Porque nós vamos ter que defender teses, nós vamos ter que explicar para as outras pessoas o que nós fizemos, E outra coisa, nós vamos ter que ser claros o suficiente para poder comunicar sobre coisas aos quais as outras pessoas elas não têm a mínima ideia do que seja. Como é que você vai explicar, por exemplo, para uma pessoa que nunca programou na vida o que é, sei lá, a soma do quadrado dos residuais, por exemplo? Como é que você vai explicar para essa pessoa isso? Como é que você vai explicar que você usou um algoritmo de classificação que é, sei lá, uma clusterização, ou, sei lá, de hierarquia? Como é que você vai explicar para essa pessoa isso? Às vezes você vai ter que retirar alguma determinada informação, você vai ter que simplificar para essa pessoa. Então veja que quando eu estou tratando sobre comunicação falada e escrita, é que você vai chegar uma hora que você vai ter que se comunicar com alguém, seja seu chefe, né, sua superiora, sei lá, seja lá quem for ao qual você vai se comunicar. Então, quanto melhor você puder se polir sobre isso, quanto melhor você puder entender isso, melhor. E outra coisa também da comunicação que é muitíssimo importante é o quê? Porque quando você for para resolver determinado problema, você vai ter que compreender muito bem o que aquela pessoa está querendo resolver. E qual que é o problema ao qual você vai resolver. Então, você entendeu o que é um argumento, você entendeu que é simplesmente só um ruído no que a pessoa está falando e qual que é o argumento do que ela está querendo dizer, qual que é realmente o problema, o que é uma pergunta, o que é uma pergunta simplesmente uma pergunta retórica, seja lá o que for, né? Você vai ter que saber filtrar, tanto entender quanto se expressar melhor. Tá? Então eu acho isso muito importante. Um dos livros que eu li, que eu acho muito bons, né? Muito bons não, ó a concordância. Eu acho muito bom, é este livrinho aqui, Lógica Informal, do Douglas N. Walton. É legal, como já diz o próprio nome, né? Lógica informal, ele explica sobre tipo de diálogo argumentativo, componente do diálogo, né? Perguntas e respostas do diálogo, né? Isso daqui vai te explicar também algumas coisas sobre falácias, né, que são argumentos que não são exatamente argumentos, né? E uma outra dica que eu dou, né, antes de passar para as próximas, é evite. Isso que eu estou te comunicando, isso que eu estou te passando, é totalmente diferente de você ficar discutindo na internet. Principalmente quando você discute na internet com gente ao qual não quer escutar o que você fala e que você também não tem a mínima ideia da bobagem que você está dizendo. Então esquece internet, esquece discussão de internet. Discussão de internet é de gente retardada, tá? Você não é pessoa retardada. E quando eu digo retardada, eu digo aquele retardo autoinduzido, sabe? Que a pessoa, ela gosta de ser burra. Você não é burro, não é burra. Você está aqui, você quer ser uma pessoa melhor, né? Aqui são as pessoas inteligentes, tá bom? Então, um outro curso, né? Não estou sendo prepotente, é porque grande parte do conteúdo que eu escuto é em inglês. Né? Tem um curso muito bom, que esse curso foi destrinchado em 4, né? Que é do Dr. Walter Sinnott Armstrong, né? Que é um curso realmente de argumentação, como que você se comunica com as pessoas, como que você entende determinado argumento. Às vezes pode ser que o argumento ao qual aquela pessoa está querendo dizer não é um argumento bom, o argumento ao qual você está dizendo não é um argumento bom. Formas de você ser incisivo nos seus argumentos, às vezes um exemplo
vamos considerar assim, eu sei que 1 mais 1 é igual a 2 e eu vou defender de uma forma concreta, eu vou defender da melhor forma possível. Eu tenho a plena certeza que 1 mais 1 é igual a 2. Vou diminuir um pouco da força do meu argumento. Eu tenho certeza que 1 mais 1 é igual a 2. Vou diminuir um pouco mais. Eu tenho quase certeza que 1 mais 1 é igual a 2. Diminua um pouco mais. Olha, eu acho que 1 mais 1 é igual a 2. Eu tenho uma ideia que 1 mais 1 é igual a 2. Eu desconfio que 1 mais 1 é igual a 2. Olha, eu não sei bem se 1 mais 1 é igual a 2, hein? Então, existem forças argumentativas, como que você consegue se explicar para a pessoa. Veja que o ramo da comunicação, a habilidade de comunicação, é algo bem complexo. Né? Não dá para simplesmente só explicar num vídeo. São leituras e tempos de leituras, tá bom? Então eu tenho aqui vários cursos, né? Então como aprender, entender argumentos, né? Como pensar dedutivamente, como pensar, esse aqui é indutivamente, né? Quando você vai tentar convencer alguma outra pessoa, né? E como fugir das falácias, que são argumentos ruins, né? Essa parte aqui eu não cheguei a ver esse curso, mas pelo menos eu vi que é um tema bem interessante, né? Negociação, mediação e resolução, especialização em resolução em... Calma. Especialização em negociação, mediação e resolução de conflitos. Vai chegar uma hora que você ou vai mandar em alguém, ou em alguém, ou você vai estar lá no meio e você vai ter que resolver esse tipo de problema. Né? Existem pessoas com pensamentos diferentes e é isso que a internet tira da nossa cabeça. Então esquece internet, Twitter, etc. Boa parte é de gente retardada, tá? Ficar discutindo por política, discutindo por bobagem. Aqui só tem gente inteligente. Então, quando você vai estar conversando com outras pessoas, as pessoas são complexas. Não podemos simplesmente só ficar colocando elas em determinadas segmentações, né? Porque isso inibe o nosso raciocínio. Né? A vida é muito difícil, a vida é bem complexa para isso. Tá? Eu achei esse curso aqui bem legal, depois eu vou até dar uma analisada. E esse daqui é um curso muito legal, né? Eu fiz 1 ou 2 semanas dele, né? Não cheguei a terminar, na época não deu. É um curso muito legal e pena que ele não está mais disponível. Né? Eu espero que ele volte a estar disponível, que é um curso muito legal, que é como os políticos debatem. E quando está falando de framing, enquadramento, não é enquadramento exatamente, né? Às vezes pode ser que você esteja falando de uma coisa e a pessoa esteja falando de outra. Por exemplo, eu acho que o problema do que está acontecendo com a doença que está rolando por aí, né, é que ela vai estragar a economia e a outra vai estar falando numa visão de médico, né? Vai estar falando numa visão de saúde e os dois vão entrar em conflito sobre isso. Né? Pode ser que a pessoa te jogue na questão sentimental, às vezes você pode estar na questão racional, trabalhando com números, a pessoa pode estar trabalhando com sentimentos e assim por diante. Este curso aqui é muito legal. Quando voltar e eu puder, eu com certeza vou fazer esse curso. Beleza, meus amores? Comunicação verbal e escrita é algo muito importante e vai ajudar muito na vida de vocês. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, desculpa pelo vídeo ter ficado longo e até mais.